de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Resumo de Direito Penal, parte geral. Conceito: todo conjunto de normas jurídicas que tem por finalidade estabelecer as infrações de cunho penal e suas respectivas sanções e reprimendas. O direito penal é um ramo do direito público que diz respeito à função ou dever do Estado. Há que se acrescentar que o direito penal é formado por uma descrição em série de condutas definidas em lei com as respectivas intervenções do Estado na aplicação de sanções e eventuais benefícios, quando da ocorrência do fato delituoso, concreto ou tentado. Divisão do Código Penal. O Código Penal é dividido em artigos que vão do 1º ao 361. Em sua parte geral, artigos 1º a 120. Cuida de assuntos pertinentes à aplicabilidade, características, explicações e permissões contidas em lei penal. Sua segunda parte, ou parte especial, artigos 121 a 361, trata dos crimes em si, descrevendo condutas e penas a serem aplicadas. Sujeito ativo, indivíduo ou agente que pratica um fato, isto é, uma ação ou omissão, tipificado em delituoso pela legislação vigente. Sujeito passivo, capacidade que o indivíduo ou agente tem de sofrer as sanções penais incidentes sobre sua conduta delituosa. Direito penal subjetivo, poder de império ou dever do Estado de punir os indivíduos por ele tutelados dentro dos bacilares do direito penal objetivo. Direito penal objetivo, todas as normas existentes e de pronta aplicabilidade sobre o fato concreto ou tentado. Direito penal comum, a aplicação do direito pelos órgãos jurisdicionais do Estado, ou seja, a aplicação do direito penal dentro da atuação da justiça comum existente nos Estados da Federação. Direito penal especial, previsão legal de competência para a atuação das justiças especializadas na aplicação da lei penal. Exemplo: direito penal eleitoral e direito penal militar. Direito penal substantivo é a materialidade da norma, ou seja, é a norma em sua apresentação formal. Exemplo: livro que contém o Código Penal. Direito penal adjetivo é a instrumentalidade do direito penal, isto é, o direito processual e suas nuances. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Fontes do direito penal. Conceito:
As fontes são os marcos de origem e manifestação do direito penal. São o órgão ou a forma de sua exteriorização. Por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Outro exemplo, a simples existência de lei, costumes, jurisprudências, princípios e ou doutrinas. Divisão das fontes de direito penal. Fontes materiais. Ente estatal responsável pela produção e pela exteriorização do direito. Fontes formais. Forma e modo de exteriorização do direito. Fontes formais imediatas. As leis penais existentes, conforme o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88 e artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Fontes formais mediatas. Na omissão da lei, podem ser aplicados os princípios gerais de direito, os costumes, a jurisprudência e a doutrina, os quais são fontes formais mediatas. Esses princípios estão autorizados por lei. Artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro. Princípios gerais do direito penal. Princípio da reserva legal ou da legalidade. Sem legislação específica, não há crime. É uma forma de limitação do poder punitivo do Estado. Artigo 5º, inciso 39 da CF/88 e artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Princípio da intervenção. Limita o poder de atuação do ente estatal. O direito punitivo só será aplicado em observância ao princípio da reserva legal, com o fim social de impedir o legislador de se exercer na construção do direito penal aplicável. Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal só pode retroagir para beneficiar. Com isso, fica afastada a possibilidade de uma lei nova, mais rígida, prejudicar fatos pretéritos. A retroação só pode acontecer se a lei nova for mais benigna ao agente do delito. Artigo 5º, inciso 40 da CF/88. Princípio da insignificância. Aferida a irrelevância de uma conduta delituosa ou sua insignificância, por exemplo, a apropriação de bagatelas, deve ser excluída sua tipicidade penal. Princípio da ofensividade. Aplicado na elaboração das leis, cuida de prevenir um ataque ou perigo concreto sobre um bem tutelado pelo Estado. Esse princípio protege o interesse social tutelado pelo Estado de um perigo de lesão ou ofensa. Princípio da proporcionalidade. Cabe ao Estado dar a seus cidadãos um mínimo de proporcionalidade entre a garantia de seus direitos. Segundo este princípio, o sistema penal se firma na sua capacidade de fazer frente aos delitos existentes em um meio social que absorva sua eficácia. Princípio da alteridade. Não ofendido nenhum bem jurídico por ato meramente subjetivo, não existe crime, como, por exemplo, a autoagressão contida no suicídio. Princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, o réu deve ser absolvido, pois no direito penal a culpa tem que ser comprovada, não cabendo suposição de prática de ato delituoso. Aplicação da Lei Penal, artigos 1º a 12 do CPB. Vigência e revogação da Lei Penal. Lei Penal no tempo, artigo 2º. A Lei Penal começa a vigorar na data expressa em seu bojo. Em caso de omissão, ela começa a vigorar 45 dias após sua publicação no país e em 3 meses no exterior. Vacância da lei. A revogação da lei penal se opera com a edição de nova lei e sua revogação pode efetivar total abrogação ou parcialmente derrogação. A lei penal pode ser temporária com prazo fixado de vigência ou excepcional, criada para ser aplicada em evento emergencial ou furtivo. Tempo e lugar do crime, artigo 6º. Segundo a teoria da atividade, o crime sempre é cometido no momento da ação ou omissão, com a respectiva aplicação da lei vigente. A lei penal brasileira utiliza dessa teoria em conjunto com a teoria do resultado, segundo a qual o crime é considerado cometido quando da produção do resultado, e com a teoria da ubiguidade, segundo a qual considera-se o crime cometido tanto no momento da ação ou omissão, quanto na produção do resultado.
Lei penal no espaço. Segundo o princípio da territorialidade, a lei penal pátria deve ser aplicada dentro do território nacional, respeitando-se os tratados e convenções estrangeiras, quando existentes. São considerados como parte do território nacional as aeronaves e embarcações públicas, além das aeronaves e embarcações privadas. A lei penal brasileira será sempre aplicada em embarcações e aeronaves estrangeiras que estiverem de passagem pelo território nacional. Já o princípio da extraterritorialidade prevê a aplicação da lei penal brasileira a fatos criminosos praticados no estrangeiro, desde que cometidos contra o representante do governo brasileiro ou contra as instituições que compõem a União, os estados e os municípios. Aplica-se também a lei penal brasileira nos atos praticados por ou contra brasileiros no exterior, sem prejuízo das previsões contidas no artigo 7º do Código Penal Brasileiro. Território nacional. Todo o espaço em que o Estado exerce sua soberania, ou seja, 12 milhas a contar da faixa costeira, incluindo o espaço aéreo correspondente. Extradição. São atos de entrega e custódia de agentes delituosos por países que cooperam entre si na prevenção internacional do crime. As extradições podem ser ativas, feitas pelo país requerente, e passivas, feitas pelo país cedente. Deportação e expulsão. Retirada obrigatória dos nacionais do estrangeiro ou de estrangeiros do território nacional por imposição administrativa vinculada à lei penal vigente. Sentença prolatada no exterior. Cumprimento da pena. Uma vez sentenciado no exterior, o nacional tem direito à atenuação da pena imposta em território nacional pela prática do mesmo crime. Em caso de aplicação de pena mais severa que a brasileira, o nacional fica isento de cumprimento de pena no nosso território. Fato típico. Conceito de crime. Crime é uma ação típica, antijurídica, culpável e punível. Os crimes podem ser praticados por ação, crimes comissivos, ou por omissão, crimes omissivos. Fato típico. São os elementos do crime, ou seja, a ação dolosa ou culposa, o resultado, a casualidade e a tipicidade. Tipo, descrição contida na lei de um determinado fato delituoso para efetiva aferição da ocorrência de crime. Ato consciente ou comportamental praticado pelo ser humano, estando assim excluídos os animais e os fatos naturais. Crimes omissivos e comissivos, formas de conduta. Dividem-se em crimes omissivos próprios ou puros e comissivos por omissão. Os crimes omissivos próprios podem ser imputados a qualquer pessoa. São crimes ligados à conduta omitiva, independentemente do resultado, tendo como objeto apenas a omissão. Já nos crimes comissivos por omissão, a simples prática da omissão causa um resultado delituoso, que é punível se o agente tinha como obrigação vigiar ou proteger alguém. É a materialização de um crime por meio de uma omissão. Esses crimes podem ser praticados por dolo e culpa. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Dolo. Intenção declarada e manifestada na vontade consciente do agente para praticar uma ação cujo fato é tido como crime pela legislação aplicável. O dolo se concretiza também na certeza e na consciência do resultado. Espécies de dolo. O dolo se divide em dolo indireto ou indeterminado e dolo direto. Dolo indireto ou indeterminado. Nesse caso, está presente a vontade parcial do agente, o qual assume o risco do resultado sem direcionar sua vontade para um objeto específico. O dolo indireto pode ser dividido em alternativo ou eventual. Dolo alternativo. A ação praticada pode fornecer mais de um resultado, lesionar ou matar. Dolo eventual. O resultado existe dentro das leis de probabilidade e mesmo que o agente não queira, por sua vontade, a efetividade do resultado assume o risco eventual de sua ação. Préter-dolo. Existência de dolo e culpa, encontrando-se o dolo na prática delituosa antecedente e a culpa na prática consequente. Exemplo, latrocínio, roubo seguido de morte. Culpa.
Pune-se a culpa apenas quando existe previsão legal para tal fim. A culpa se baseia na falta de vontade de trazer um resultado delituoso sobre a ação praticada. A ação é praticada sem intenção, podendo a culpa se manifestar por meio da imperícia, falta de habilitação técnica para a prática de determinado ato, da imprudência, precipitação e falta de cuidados necessários no exercício de um ato, e da negligência, negativa de cometimento de um ato calcado na displicência. Tipos de culpa. Existem 3 tipos de culpa. A consciente. O agente prevê o resultado, mas assume o risco por acreditar que dano algum será causado. A inconsciente. Por falta de atenção, o agente não prevê o risco. E a imprópria. Erro de pessoa em que o agente pretende o resultado, mas pratica-o de forma errônea, sobre pessoa diferente de sua vontade primária. Resultado. Juntamente com a conduta, é o segundo elemento do fato típico. Para que o ente estatal possa agir dentro de seu dever de punir, é necessário que, para a caracterização de um crime, haja um dano efetivo ou a existência de iminente perigo. O resultado como elemento do fato típico manifesta-se nos delitos da seguinte forma: crime material ou de resultado. Nos crimes contra o patrimônio, o dano patrimonial é o resultado. Sem ele, só se puniria a tentativa. Assim, o crime material é aquele em que a conduta está diretamente ligada ao resultado. Crime formal. A simples ação do agente independente do resultado. Exemplo: ameaça, injúria e difamação. Crimes de mera conduta. O tipo não descreve o resultado, existindo apenas a ação ou a omissão para a ocorrência do crime. Exemplo: o previsto no artigo 280 do CPB, fornecer medicamento sem receita médica. Nexo de causalidade. A causa é a linha de ação percorrida pelo agente para a ocorrência do resultado. O nexo causal tem a função de descrever as situações apresentadas quando da conduta. O nexo de causalidade divide-se em dependente, depende da conduta para a produção da causa, e independente, causa independente que se relaciona com a causa principal. Do crime, consumação e tentativa. Artigos 13 a 25 do CPB. Etapas do crime ou iter criminis. O fato criminoso se divide em fases ou etapas que são divididas em cogitação, atos preparatórios, fase de execução e fase de consumação. A cogitação e os atos preparatórios não são puníveis. Consumação. Ocorre quando todas as etapas do crime se manifestam por meio de um resultado. Nos crimes materiais, a consumação se manifesta pela ocorrência do resultado. Nos crimes formais, manifesta-se pela mera conduta. Tentativa. Ocorre todas as vezes que circunstâncias alheias à vontade do agente impedem a execução de um crime. Não existe tentativa nas contravenções, nos crimes culposos e nos préter-dolosos. Existem 2 espécies de tentativa: tentativa perfeita ou crime falho, quando todos os atos necessários à consumação do crime são praticados, mas este não acontece. E a tentativa imperfeita, quando acontece uma interrupção dos atos necessários à consumação. Fato típico, outras modalidades. Arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, ocorre a chamada tentativa perfeita, em que o autor da ação se arrepende e impede que o resultado se produza, respondendo criminalmente apenas pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Antes da apresentação e do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, o autor do fato repara o dano ou restitui a coisa. Essa modalidade ocorre nos crimes sem violência ou grave ameaça. Crime impossível. O crime deixa de se consumar quando o autor da ação utiliza-se de meio ineficiente e impróprio à sua consumação. Exemplo: tentar matar um cadáver, ministrar água pura, imaginado tratar-se de veneno, praticar atos referentes ao aborto em mulher que não esteja grávida. Desistência voluntária. Ato de desistência de se prosseguir na execução de um crime. Ocorre quando autor de uma determinada ação voluntariamente interrompe a sua execução, o que afasta a possibilidade de punição. Erro acidental. Divide-se em erro sobre o objeto,
Por exemplo, furta-se uma lata de tinta pensando ser dissolvente. E erro sobre pessoa. Exemplo, pratica-se o homicídio sobre uma determinada pessoa, acreditando ser esta a vítima visada. Erro na execução. Arrebate o ictus. O ato do fato age com a intenção de provocar dano delituoso, que por inabilidade ou acidente se consuma em terceira pessoa, estranha à sua intenção. Nesse caso, o autor do fato é punido com o mesmo rigor que o seria se tivesse concretizado sua intenção contra a vítima visada. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Erro de tipo: circunstância que afasta a ocorrência de dolo e a imposição de culpa. O erro de tipo incide sobre a expressão contida na tipificação penal. Exemplo: crime de desacato. O autor da ação desconhece que a vítima de seu ato desrespeituoso é autoridade pública, o que afasta o dolo e inclui a culpa. Erro sobre nexo causal. Na execução do crime, o autor do fato pretende uma determinada consumação e esta ocorre de forma diferenciada da pretendida. Exemplo: lançar alguém na frente de um carro em movimento. O carro se desvia e a pessoa lançada vem a óbito por traumatismo craniano provocado pelo choque de sua cabeça com o asfalto. Resultado diverso do pretendido. Arrebate o delicti. Devido ao erro, o autor da ação provoca um resultado diferente do pretendido. Exemplo: na pretensão de furtar uma casa, o autor do delito arromba uma porta com excesso de força, provocando a morte de um desavisado que passava pela porta do lado de dentro da casa. Antijuridicidade. Não existindo o tipo penal, não há que se falar em antijuridicidade ou ilicitude. Entende-se por antijuridicidade ou ilicitude todo o comportamento atentatório à ordem jurídica ou aos bens jurídicos tutelados. Causas de exclusão da antijuridicidade. Conforme o artigo 23 do CPB, existem tipos de justificativas que excluem a ocorrência de prática antijurídica ou ilícita. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito são causas de inexistência da ocorrência de crime. Estado de necessidade. Segundo o artigo 24 do CPB, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Acrescente-se que aquele que tenha o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar em seu favor estado de necessidade. Legítima defesa. Conforme o artigo 25 do CPB, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Estrito cumprimento do dever legal. Inexiste crime se o autor do fato o pratica em estrito cumprimento de seu dever legal. Exemplo: o poder de polícia e a fé pública. Exercício regular do direito. Praticar ou deixar de praticar algo devido ao exercício regular de direito. Exemplo: sigilo profissional dos médicos e advogados. Coação irresistível e obediência hierárquica. Pune-se apenas o autor da coação irresistível, o constrangimento sobre grave ameaça ou o autor da ordem ditada, ordem oriunda de subordinação de cunho administrativo. Se o delito cometido tem suas bases em coação de que o agente não poderia eximir-se ou quando, em cumprimento de ordem ditada por superior hierárquico, não consegue perceber a sua ilegalidade, fica o agente afastado de qualquer punição. Estão afastadas da obediência hierárquica às ordens emanadas por vínculo empregatício ou religioso. Culpabilidade. A culpabilidade encontra óbices teóricos que impedem sua pacificação conceitual. Sua definição mais abalizada se encontra na reprovação do autor do fato por desrespeito ao direito que, como fonte disciplinadora, lhe exigia conduta contrária à praticada. Imputabilidade, capacidade do agente de entender e de ser responsabilizado penalmente. No caso de inexistência desta capacidade,
o agente delituoso é considerado inimputável. Causas dirimentes são condições para aplicação da imputabilidade. A menoridade, as doenças mentais e a embriaguez. No caso da menoridade, aplica-se atualmente a legislação especial contida no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Já a embriaguez se divide em voluntária e culposa, preservando-se o caso fortuito ou força maior, que na prática da ação ou omissão deixou o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. As doenças mentais são aquelas que impedem o agente de entender o caráter ilícito da ação ou omissão. Concurso de pessoas. Artigos 29 a 31 do CPB. Aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime incide na pena a este combinada, na medida de sua culpabilidade. O concurso de pessoas ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de um mesmo crime. Cada participante responde de acordo com a sua participação no crime, o que motiva a aplicação de penas diferenciadas. Da autoria. Autor é o sujeito que pratica a ação ou omissão delituosa. A autoria é imediata, quando executada por terceiro não culpável. Menor, por exemplo, em favor do autor que não executa o crime pessoalmente. Da coautoria e da participação. O coautor tem participação direta no sentido de colaborar para a consumação do crime. Nesse caso, a colaboração é consciente. A participação se caracteriza pela concorrência exercida em favor do autor pelo coautor ou pelos coautores. O CPB pune de forma igualitária o autor, o coautor e o partícipe de qualquer delito, com a ressalva de aferição e culpabilidade. Das penas. No direito penal brasileiro, a pena tem um caráter punitivo e preventivo. Sua condição punitiva tem equilíbrio no dever de possibilitar a franca reabilitação do agente condenado. Espécies de penas. Artigos 32 a 58 do CPB. O artigo 32 do CPB estabelece que as penas aplicáveis se concretizam em privativas de liberdade, restritivas de direito e de penas de multa. Penas privativas de liberdade são medidas de cunho punitivo aplicadas pela prática de ilícitos criminais. As penas privativas de liberdade dividem-se em reclusão, com regimes de cumprimento de penas fechado, semiaberto e aberto, e detenção, somente para os regimes semiaberto e aberto. O cumprimento de pena de reclusão se efetiva nas penitenciárias, as quais têm por objetivo a tutela de presos condenados no regime fechado. O regime semiaberto pode ser cumprido nas penitenciárias comuns, agrícolas ou similares. Já o regime aberto deverá ser cumprido em albergues e delegacias. Tem caráter temporário. Há ainda as penas privativas de liberdade em hospitais de custódia. O condenado que, durante o cumprimento da pena, manifestar doença mental deve ser recolhido em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento adequado. Regime fechado. O condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno, conforme suas habilidades aferidas em exame criminológico, ficando em isolamento durante o período noturno. Regime semiaberto. O condenado fica sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, podendo ainda trabalhar externamente e estudar durante o período de cumprimento da pena. Regime aberto. O condenado tem direito ao trabalho e ao estudo fora do estabelecimento de cumprimento de pena. Durante o período noturno, ele deve permanecer recolhido, podendo ser transferido para regime mais severo de cumprimento de pena, no caso de prática de crime doloso ou atentado direto contra a execução da pena e multa acumulada. Regime especial. Reserva legal que beneficia as mulheres no cumprimento de pena, as quais cumprem pena em estabelecimento penitenciário especial. Direitos do preso, artigo 38. São mantidos todos os direitos do preso não atingidos pela perda da liberdade, dentre os quais podemos citar: direito à vida, à manutenção da integridade física e moral, ao trabalho remunerado, direito de petição aos órgãos públicos, direito à propriedade, à intimidade, à vida privada, à assistência jurídica, médica e odontológica, à educação e cultura, direito de receber visitas
e outros previstos no artigo 3º da Lei de Execuções Penais. Trabalho do preso. Artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado com as garantias pertinentes à Previdência Social. Detração. É obrigação de computação nas penas privativas de liberdade e nas medidas de segurança de todo o tempo de prisão provisória ou administrativa cumprida no Brasil ou no exterior. Das penas restritivas de direito, artigos 43 a 52. Dentre as penas restritivas de direito encontram-se a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Todas essas penas são autônomas e substituem as privadas de liberdade, quando a pena máxima aplicada não for superior a 4 anos ou igual ou inferior a 1 ano. A função social das penas restritivas de direito é a da substituição das penas privativas de liberdade nos casos de crimes com pequeno poder ofensivo. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Prestação pecuniária é o pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, de valor não inferior a um salário mínimo vigente e limitado a 360 salários, valor este que poderá ser abatido de eventual condenação à reparação na área civil. Perda de bens e valores é a perda de bens e valores dos condenados em favor do Fundo Penitenciário Nacional, fixado no montante do prejuízo causado ou no valor do provento obtido na prática delituosa. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, aplicável em toda condenação superior a 6 meses de privação da liberdade. É a atribuição de tarefas a serem executadas de forma gratuita à comunidade ou a entidades públicas de acordo com as aptidões do condenado no tempo máximo de 1 hora por dia, sem prejuízo da jornada laboral do condenado. Interdição temporária de direitos, artigo 47. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como do exercício de mandado eletivo, além da possibilidade da suspensão da autorização para dirigir e da proibição de frequência a determinados lugares. Limitações de finais de semana, artigo 48. Obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, onde poderão ser oferecidos ao condenado cursos, palestras ou atividades educativas. Da pena de multa, artigos 49. Multa, artigo 49. Consiste no pagamento de dias multa ao fundo penitenciário sempre que fixada na sentença condenatória. Seu valor é fixado em, no mínimo, 10 dias multa e, no máximo, em 360 dias multa, valor este que não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes o salário vigente à época dos fatos. A suspensão da multa ocorre no caso de o condenado vir a sofrer doença mental. Da cominação das penas, artigos 53 a 58. A cominação em direito penal está ligada à quantidade mínima e máxima ou limite de cada pena, as quais podem vir expressas no texto de lei ou aplicadas quando da ocorrência da sentença condenatória. Por exemplo, no caso de fixação de pena inferior a 1 ano, deve-se aplicar a pena restritiva de direitos em substituição à privativa de liberdade, independentemente de previsão em texto de lei. Da aplicação da pena, artigos 59 a 76 do CPB. Fixação da pena, artigo 59. No sistema brasileiro, o juiz deve adotar as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes, bem como as causas de aumento e diminuição da pena. Além disso, a pena deve zelar pela reprovação e prevenção do crime. Na fixação da multa, deve ser respeitada a situação econômica do réu. Das agravantes, artigo 61. Sempre agravam a pena: a reincidência, o motivo fútil ou torpe e a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a traição, a emboscada e a simulação, o emprego de veneno, fogo, explosivo ou tortura,
os crimes praticados contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, o abuso de poder e o crime praticado contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Reincidência, artigo 63. Considera-se como reincidência o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado o autor por crime anterior. Das atenuantes, artigo 65. Sempre atenuam a pena a menoridade do agente na época do fato delituoso, bem como a idade superior a 60 anos na data da sentença, o desconhecimento da lei, o crime cometido por relevante valor social ou moral, a tentativa de evitar ou minorar as consequências do ato delituoso, a confissão espontânea, a coação irresistível, o cumprimento de ordem e a violenta emoção. Do concurso de crimes, artigos 67 a 76 do CPB. Concurso entre agravantes e atenuantes, artigo 67. Após a aferição dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, a pena a ser fixada deve aprimorar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Concurso material, artigo 69. Ocorre quando o autor do delito, por mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Nesse caso, as penas são somadas diretamente nos autos do processo ou quando da execução da sentença nas varas de execução criminal. Concurso formal, artigo 70. Ocorre quando o autor do delito, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Aplica-se, nesse caso, a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Crime continuado, artigo 71. Quando o autor do delito, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Da suspensão condicional da pena, artigos 77 a 82. Suspende-se por 2 a 4 anos a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na falta de reincidência em crime doloso, quando a conduta social e a personalidade do agente permitam a concessão do benefício e quando não for possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Se o condenado possuir idade superior a 70 anos e for condenado a pena não superior a 4 anos, poderá ser suspensa a pena por 4 a 6 anos. Do livramento condicional, artigos 83 a 90. Antecipação provisória da execução da pena, na qual o condenado é posto em liberdade, mediante o cumprimento de obrigações determinadas pelo juiz da vara de execuções. É aplicado após cumprimento de parte da pena, mediante a observância de alguns requisitos. Se o condenado não é reincidente em crime doloso, é necessário ter cumprido mais de 1/3 da pena. Se reincidente, é necessário ter cumprido mais da metade. São considerados ainda fatores como o bom comportamento durante o cumprimento da pena e a reparação do dano causado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. No caso de crime hediondo, é necessário o cumprimento de pelo menos 2/3 da pena. Dos efeitos da condenação, artigo 91. A condenação gera efeitos sobre a necessidade de indenizar o dano causado pelo crime, além da perda dos instrumentos e do produto do crime em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A condenação também tem como efeitos a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A reabilitação, artigo 93. Ato que assegura ao condenado o sigilo sobre seu processo e efetiva condenação. A reabilitação pode ser requerida decorridos 2 anos do dia em que foi extinta a pena e sua execução, mediante algumas condições, dentre elas o bom comportamento, o domicílio no país durante o prazo de 2 anos e a comprovação de ressarcimento do dano causado pela prática criminosa. Da ação penal, artigos 100 a 106 do CPB.
Ação penal pública e de iniciativa privada. Artigo 100. O ato de punibilidade do Estado inicia-se mediante provocação do Ministério Público, do Ministro da Justiça ou do ofendido. A ação penal pública pode ser condicionada, isto é, depende da manifestação de vontade, ou incondicionada, independente da manifestação de vontade. A ação penal de iniciativa privada efetiva-se mediante queixa-crime proposta pelo próprio ofendido ou por meio de seu procurador ou representante legal. Pode ser propriamente dita ou exclusiva, isto é, de iniciativa da vítima ou de seu representante legal. Personalíssima. Só pode ser proposta pela vítima e subsidiária da pública, caso em que a vítima exerce seu direito de oferecer queixa subsidiária quando da inércia do Ministério Público. Ação penal no crime complexo, artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade da representação. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que veio a saber da autoria do crime. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. Implica renúncia tácita ao direito de queixa à prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, impede o prosseguimento da ação. Extinção da punibilidade. Artigos 107 a 120 do CPB. Extinção da punibilidade. Artigo 107. É direito do Estado punir, ou seja, exercer a punibilidade. A legislação, no entanto, estabelece as situações que impedem o Estado de exercer o poder de punir. Elas estão relacionadas nos incisos do artigo 107 e são: morte do agente, artigo 107, inciso 1º. A certidão de óbito expedida por cartório competente, quando apresentada ao juiz, extingue-se a punibilidade em favor do falecido. Nesse caso, não vale o atestado de óbito, mas somente a certidão de óbito. Anistia, graça ou indulto. Artigo 107, inciso 2º. A anistia origina-se em lei que exclui a existência do crime sem extinguir a tipicidade, podendo ser própria, concedida antes da condenação, imprópria, concedida após a condenação, plena e irrestrita, sem limitação dos efeitos de sua extensão, parcial, com limitação dos efeitos de sua extensão, condicionada, impõe condições, e incondicionada, sem a imposição de condições. A graça é concedida pelo Presidente da República ao indivíduo, não atingindo a coletividade. A graça extingue a punibilidade, mantendo os efeitos da falta de primariedade. O indulto é concedido pelo Presidente da República ao coletivo, mantendo os efeitos do crime e extinguindo a punibilidade. Retroatividade de lei. Artigo 107, inciso 3. A criação de lei nova que deixa de considerar como crime conduta anteriormente considerada delituosa extingue a punibilidade pela aplicação do princípio do abolitio criminis, contido no artigo 2º do CPB, que trata da lei penal no tempo. Prescrição, decadência e perempção. Artigo 107, inciso 4º. Prescrição. Perda do direito de punir do Estado pela sua demora na condução da ação penal. O artigo 109 do CPB relaciona os prazos de prescrição das ações penais, levando em consideração a combinação máxima da pena a ser aplicada. A prescrição pode acontecer também após a expedição de sentença condenatória. Decadência. Perda do prazo para o oferecimento de queixa ou denúncia. 6 meses a partir do conhecimento da autoria.
o que causa a perda do direito de ação por parte do ofendido, extinguindo a punibilidade do autor da infração por inamovibilidade das partes interessadas, ofendido ou Ministério Público. A decadência não atinge o direito de requisição do ministro da Justiça. Perempção, exclusiva da ação penal privada. A perempção acontece sempre que, iniciada a ação penal, o querelante ou autor da queixa-crime deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorre antes do trânsito em julgado da ação penal. A prescrição propriamente dita tem seu início na consumação do crime e término no oferecimento da queixa ou denúncia, podendo estender-se até a sentença. A prescrição superveniente ocorre dentro do prazo de recurso da sentença. Já a prescrição retroativa ocorre dentro do prazo para a defesa, mesmo que a sentença já tenha transitado em julgado para a acusação. A prescrição executória ocorre após trânsito em julgado da sentença com a devida extinção da pena e manutenção dos efeitos secundários. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. São reduzidos à metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor ou na data da sentença, maior de 70 anos. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime e enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela sentença condenatória recorrível, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Renúncia do direito de queixa ou perdão, artigo 107, inciso 5. Renúncia, ato pelo qual o ofendido abdica do direito de oferecer queixa, independente da aceitação do autor do delito, e deve ser exercido antes do início da ação penal. Aplica-se à ação penal privada, podendo ser a renúncia expressa ou tácita. Perdão. Antes do trânsito em julgado da ação penal privada, o ofendido pode exercer o perdão sobre o autor do fato delituoso. Efetiva-se por meio de declaração expressa, necessitando do aceite do autor do fato delituoso. Retratação do agente, artigo 107, inciso 6º. Nos crimes de calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia, a punibilidade pode ser extinta mediante o exercício da retratação expressa, apenas nos casos em que a lei permite. Perdão judicial, artigo 107, inciso 9º. Configurado o crime de lesão corporal culposa sem intenção, pode o juiz conceder o perdão judicial. O perdão pode ser concedido de ofício pelo juiz ou em razão de requerimento feito pelas partes. Classificação dos crimes conforme a doutrina penal. Crime comissivo. Prática de crime por meio de uma ação. Crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime exaurido. Consumado o crime, este ainda se aperfeiçoa. Artigo 159. Crime falho. Todos os atos para a consecução de um resultado são praticados, mas o crime não se consuma. Crime de ação múltipla. O texto de lei traz a conjunção ou, descrevendo uma ou mais condutas, consumando o crime com qualquer uma das condutas relacionadas. Artigo 122. Crime de dano. Todos os crimes que lesionam um bem jurídico tutelado. Artigos 121 a 155. Crime de mão própria. Não admite coautor e é praticado por pessoa determinada. Artigo 342. Crime de mera conduta. Existe previsão legal de apenas uma conduta para sua ocorrência. Artigo 150. Crime de perigo abstrato. A conduta do autor leva à presunção do perigo a que foi exposto o bem jurídico tutelado. Artigo 137. Crime de perigo comum. Expõe a perigo um número indeterminado de pessoas. Artigo 250 a 259. Crime de perigo concreto. Não existe presunção, pois é necessária a comprovação de que o perigo ocorreu. Artigo 132. Crime de perigo individual. Crime que põe em perigo um grupo limitado ou um só indivíduo. Artigos 130 a 137. Crime formal.
crime que se consuma com a simples prática da ação, mesmo estando descrito em lei o seu resultado. Artigo 159. Crime habitual. Crime de conduta habitual ou reiterada. Artigo 228. Crime instantâneo. Não possui continuidade e ocorre no instante de sua prática. Crime instantâneo e permanente. Não possui continuidade, mas não existe a possibilidade de reversão de seus efeitos. Artigo 121. Crime material. A lei descreve a ação e seu resultado, exigindo-o para sua ocorrência. Artigo 171. Crime plurilocal. Sua execução começa em determinado local e se consuma em outro. Crime próprio. O sujeito ativo deve possuir características definidas em lei, podendo ser praticado por determinada categoria de pessoas. Crime simples. Atentado contra um bem jurídico único. Crime omissivo. Prática de crime mediante uma omissão. Crime privilegiado. A legislação prevê determinado benefício na aplicação da pena quando o crime é praticado de forma menos danosa. Artigo 121, parágrafo 1º. Crime progressivo. Na consumação de um crime grave, o sujeito pratica o menos grave. Crime qualificado. Acréscimos aplicados à pena nos atos tipificados com qualificadoras. Artigo 121, parágrafo 4º. Crime omissivo próprio. Concretiza-se na omissão, independentemente do resultado. Artigo 135. Crime omissivo impróprio. Omissão cujo resultado deveria ter sido evitado pelo autor do delito. Crime permanente. Praticado o crime, este gera um prolongamento de seus efeitos. Artigo 148. Crime vago. É quando o crime é cometido contra sujeito passivo, sem personalidade jurídica, sociedade e família. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Resumo de Direito Penal, parte geral.